Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia em Tua presença, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais estar sempre aos Teus pés, Senhor. Desde já, ó Pai, conduz o culto. Fala aos corações de cada um que aqui já está presente. E cuida, meu Pai, aqueles que ainda estão no caminho, que possam chegar até aqui para ouvir a Tua santa palavra. Desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar a irmã Natália, vai estar aqui. Vamos ler a leitura da palavra, que se encontra no Salmo 125, do número 1 ao número 5, que tem como título Fé Inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda a mão à iniquidade. Fazer o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-lo-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Gostaria que a igreja repetisse comigo o versículo 1, que diz assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nos ajuda, Pai, a colocar, Senhor, a Tua santa palavra em nossos corações, para que não possamos, ó Deus, ser um ímpio e pecar contra Ti. Nos perdoa, Senhor, cada momento, Senhor, que nos desviamos, ó Pai. Nos perdoa cada vez, Pai, que pecamos. E desde já, Pai, trabalha em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Está conosco a irmã Maria, lá do Sítio Agudo. E ela hoje está com a oportunidade para louvar salmos e hinos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar os salmos e hinos de número 317. Redenção pela cruz. Ó, bem cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar a tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Eu via falar dessa graça sem par que nos deu Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz
hoje salvo, me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo, me alegro em sua luz. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Vamos ler a leitura bíblica que está em Salmo 150, versículo 6. Que diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Está conosco também nesta noite a irmã Janete e está com a oportunidade para louvar o Senhor nessa noite. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Deixar apenas um versículo da palavra de Deus que está em Salmos, de número 56, o verso 11, 12 e 13, que diz: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graça. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Fica triste, desespero insiste te abater, angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre seu joelho, se não tem palavras comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer
responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, né, amados? Até sem palavras. Até quando a gente não tem palavras para conversar com o nosso Deus, Ele entende o nosso silêncio. Amém? E está com a oportunidade para louvar nessa noite as auxiliadoras com 2 louvores. Saudamos os irmãos na paz do Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei.
Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Quão grande é o nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Oremos pela palavra, por esse momento de ofertório. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor, que foi depositado no teu altar, Deus. E nós entendemos, Pai, que serve para a manutenção da tua casa, ó Deus. Então abençoa, Senhor, aqueles que contribuem com alegria. E supre, Deus, a necessidade daqueles que ainda não podem ofertar ou dizimar
abrindo portas, ó Deus, de emprego, para que eles possam, meu Deus, sentir o desejo de contribuir com a tua obra. Desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E me faz recordar a questão do ofertório e do dízimo, o testemunho da nossa irmã Beth, que ela disse sexta-feira, lá no Sítio Agudo, na festividade do Sítio Agudo, que ela tinha apenas R$50 em sua carteira, que era para pagar sua energia. E ela ficou pensando se colocaria no altar do Senhor como oferta ou se pagaria a sua energia. E o Espírito Santo de Deus, acredito que bradou em seu coração e ela ofertou. E ela foi para casa preocupada, né, irmã Beth? E no outro dia, ao acordar, ela pegou sua bolsa e foi trabalhar, né? Ia para o trabalho. E logo na porta de casa, ela encontrou o mesmo valor que ofertou. Glória seja dada ao nome do Senhor. E convido a irmã Beth para estar orando pela pregadora da noite. Sai da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus grande, Deus santo, todo-poderoso. Vem Espírito Santo de Deus. Faz aqui, entra nesse lugar, meu Senhor amado, meu Rei da Glória, meu Pai, meu Filho, meu Espírito Santo. Entra, meu Deus, e faz tua obra completa, meu Deus. Deus, fala no coração daqueles que querem ouvir, que precisam ouvir tua voz, meu Senhor. Meu Deus, tua serva vai vir com a tua palavra, meu Deus. Que não seja o que a gente quer ouvir, sim o que o Senhor quer falar. Porque muitas vezes a gente chega aqui querendo ouvir o que a gente quer. Não é assim, meus amados irmãos. É o que Deus quer falar. Então eu creio que o que Ele vai falar, que Ele venha nos dar sabedoria para que nós podemos viver a palavra dEle, viver o que Ele tem que a gente viva, que o nosso Deus Ele é tremendo, Ele só nos faz bem. Então que nós venhamos entender, ficar caladinho para ouvir a palavra que a irmã vai trazer, que não seja ela, e sim Deus falando, o Espírito Santo de Deus, que Ele já está aqui nesse lugar, e eu creio que Ele vai fazer grandes coisas aqui dentro. Em nome de Jesus eu creio nisso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde já eu agradeço a Ele, em nome de Jesus. Mais uma vez eu salvo os irmãos na paz do Senhor. Amém. Estamos aqui, né, mais uma noite em agradecimento, né, ao Senhor pelas nossas vidas, por tudo que Ele tem feito até aqui. E hoje é mais um culto de missões. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que Ele venha, meu Deus, colocar, né, em nossos corações, porque se for com nossas forças, com nosso entendimento, muitas vezes a gente não consegue entender o que o Senhor quer nos passar. Então que Ele nesta noite esteja abrindo nosso pensamento, nosso coração, para que a gente venha entender o que Ele quer nos mostrar nesta noite. Amém? Eu quero pedir para os irmãos estarem abrindo no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. O versículo é o 10. Todos acharam? Digam amém. Vamos lá. Diz assim, Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vamos ler mais uma vez? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém? Amém. Oremos. Pai Santo e querido Deus, como a irmã, meu Deus, já orou nesta noite, ó Pai, que não seja eu, Senhor, falando, mas que seja o Teu Santo Espírito. O Teu Santo Espírito sabe o quanto eu dependo de Ti, ó Pai, porque nada sou, Pai, então fala por mim.
Senhor, fala aos nossos corações nesta noite. Desde já eu te agradeço pela palavra lida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste primeiro versículo, já é uma advertência, né, que o Senhor está fazendo, o que Ele quer que nós façamos. E Ele já começa a dizendo o quê? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Para quem não entendeu o que Ele está querendo dizer aqui, que aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, que frequentam a igreja, ou até um irmão, né, que participe da igreja, esse irmão ou a igreja do Senhor vai fazer essa pessoa que ainda não conhece a Deus conhecer, né? Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Amém? Então ele já começa mostrando para a gente nesta noite, né, sobre missões do nosso culto, que é pela igreja, que essas pessoas, é através da igreja que essas pessoas vão conhecer a Cristo. Então, já começa mostrando esta noite o que é a importância de fazer missões, para que outras almas sejam alcançadas. E eu quero também ler com vocês nesta noite, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler do 9 ao 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Amém. Mais um versículo, irmão, nesta noite, para a gente aprender que é nossa missão como cristão levar a palavra do Senhor, fazer missão, ser um missionário, né, de Cristo. Ele diz, olha, que nós que já aceitamos a Cristo somos raça eleita. Ele diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele diz aqui em seguida, depois da vírgula, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que ele já chamou, que tirou das trevas para a maravilhosa luz. Ele está dizendo agora que nós, que somos nação santa, né? Que nós que somos raça eleita, sacerdócio real, agora nós temos que fazer o quê? Proclamar as virtudes daquele, né, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E ele ainda diz que nós não éramos povo de Deus. Nós não éramos povo de Deus, mas depois que a gente aceita a Cristo, ele mostra que a gente começa a ser filhos de Deus, povo de Deus. Ele ainda diz que a gente não tinha misericórdia, Deus não tinha misericórdia de nós, mas agora ele diz que a gente alcançamos misericórdia, amém? Então eu quis trazer de início esses dois versículos que falam, né, para nós vermos que é comprovado na Bíblia, né, essa missão da gente ir e levar a palavra de Deus, como ele diz lá no versículo, a toda criatura, né? E vocês lembram, quem estava aqui, né, nas vezes que eu já trouxe estudos falando sobre missões, que a gente já aprendeu muitas histórias bíblicas que falavam sobre missões. A gente já viu falando histórias, já trouxe aqui falando sobre o amor, né? Que quem tem que fazer missões também tem que ter amor pelo próximo. Quem faz missões também tem que ter obediência a Deus. Fazer missões é uma obediência a Deus. E a gente já aprendeu a história de Paulo, a gente já aprendeu história de Jonas, que tem a ver também com missões. A história também de Ananias, dos dois Ananias, eu já trouxe para cá, para a igreja. A gente já aprendeu, né, que Paulo era o perseguidor da igreja e que depois ele aceitou a Cristo e virou, né, um
pregador da palavra do Senhor e que levou a palavra do Senhor a várias vidas, né? Em vários lugares ele saiu proclamando a palavra do Senhor. A gente viu a história de Jonas, que Deus mandou ele em um lugar, né? Pregar a palavra, e ele fez o quê? Com medo não quis ir. Né? E o que foi que aconteceu com Jonas? Ele foi engolido por um peixe, né? E o peixe levou ele para onde? Exatamente para o lugar que Deus queria que ele fosse. Porque a gente tem que entender que quem manda na nossa vida é Deus, é Ele que dá a direção. E quando Ele dá, a gente tem que apenas obedecer. A gente já viu também a história de Ananias, do primeiro Ananias, que eu li para vocês também já. O primeiro Ananias que pecou ao Espírito Santo, mentiu, né? Falando sobre a sua propriedade, que tinha vendido por tanto, mas era mentira. E a gente vê que a mentira de Ananias levou a ele ao quê? À morte, né? E a gente também tem que ter cuidado na nossa vida de missão, de seguidor de Cristo. A gente também tem que ter cuidado, né? Nós não podemos mentir, porque nós sabemos que, como diz lá na Bíblia, o pai da mentira é quem? É o diabo, né? É por isso que a gente também não pode mentir. E Ananias, ele pegou o Espírito Santo e na mesma hora ele morreu, irmãos. E o segundo Ananias, a gente também viu que o segundo Ananias era um homem íntegro, né? Que levava a palavra do Senhor, pregava a palavra do Senhor. Foi ele que foi até Paulo, foi ele que batizou Paulo. Ele era uma pessoa, né? Que levava, cumpria tudo certinho que Deus mandava, o que fazia, né? Mas a gente vê em todas essas, irmãos, em todas essas pessoas que eu já citei nessa noite, que em todos eles há um ponto, né? De que eles erraram, há um ponto de que eles não. Paulo, ele saiu, né? Ele era um perseguidor. Jonas desobedeceu. Ananias pecou contra o Espírito Santo. A gente sabe que todos esses falharam, todos esses pecaram. Então, por isso que eu quis trazer hoje, para os irmãos entenderem sobre missões. Hoje eu quis trazer a melhor pessoa, né, da Bíblia para falar sobre missões, que é quem? O nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que não pecou, que a gente pode ter, a gente muitas vezes vê muitas histórias falando sobre missões, mas eu quero dizer para os irmãos nesta noite que o nosso maior exemplo de missões é Jesus Cristo, que veio ao mundo, que em momento nenhum pecou e que fez, irmãos, a missão dele certinha. Ele fez a vontade de Deus, né? A vontade do Pai. Então, para o início, né? O título, né, do nosso texto de hoje diz assim: missões. Aí a gente vai aprender como Jesus fazia e como Ele ordena que a gente faça. Que a gente possa se espelhar em Jesus para a gente fazer missões também, amém? Então a gente vai ver nesta noite quem é essas pessoas que têm que fazer missões. Como é que a gente faz para cumprir esse propósito de Deus na nossa vida. A gente vai ver quem é as pessoas que estão no centro da vontade de Deus para fazer missões. E para o início eu quero que os irmãos leiam comigo Mateus, o capítulo 9, versículo 35 e 36. Quando a gente começa a ler Mateus 9, do 35 ao 36, a gente vê o autor aqui, ele está mostrando como era a vida, descrevendo como era a vida missionária de Jesus Cristo, irmãos. Ele vai mostrando como ele vivia essa vida de missão, como ele desempenhava a missão. E aí a gente vai aprender alguns pontos aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, irmãos, a gente pode observar aqui, né, o autor do livro de Mateus
mostrando como era a vida missionária de Jesus Cristo. E para iniciar os pontos que a gente deve prestar atenção nessa vida missionária de Cristo, a gente vai começar, né, no versículo 35, na primeira palavra que diz assim: e percorria. O autor que está mostrando, irmãos, que Jesus, primeiramente, ele percorria. Jesus, ele ia andando em todos os lugares, pregando a palavra do Senhor. Amém? Essa palavra que percorria mostra que não era uma coisa que Jesus fazia hoje. Ah, mas amanhã eu não sou mais missionário. Ah, quando for depois de 5 dias eu vou de novo. Não. Essa palavra que percorria mostra que era uma coisa que Jesus fazia sempre, era coisa no hábito dele. É como se fosse um hábito que a gente tem de todos os dias. Acordar, a gente vai e faz o quê? Escova os dentes, vai trabalhar. Assim como a gente faz isso, né? Uma coisa bem simples na nossa vida é levantar e trabalhar, fazer alguma coisa que você faz ali todos os dias. Pronto, a mesma coisa era Jesus Cristo sobre missões. Missões para ele era uma coisa simples, era uma coisa que era da vida dele, que não era algo que ele achava pesado fazer. Não era algo que hoje muitas vezes a gente acha ruim, né? Muitas vezes a gente hoje acha difícil, muitas vezes a gente não quer ir, não quer nem falar da palavra do Senhor para o nosso amigo, para alguém conhecido, né? Para Jesus aqui, ele não achava isso, não tinha isso como um peso. Ele simplesmente ia, ele percorria, era uma coisa habitual, era um hábito dele para todos os seus dias. E se a gente fosse ler lá em Mateus 4:23, Marcos 1:39, Lucas 4:44, vai mostrar, irmãos, que o tempo de Jesus era gasto fazendo missões, que era uma coisa simples do seu dia a dia. Então, em primeiro lugar, a gente vê que Jesus percorria. E em segundo lugar, a gente vê, quando ele diz assim: e percorria Jesus todas as cidades. Ele percorria, irmãos, todas as cidades. Ele não ia aqui, não ia ali. Não, em todas as cidades Jesus ia e pregava. Ele mostra que o campo missionário de Jesus era em todos os lugares, em todas as cidades. Não fazia nada, Jesus ele não fazia nada pela metade, irmãos. Em terceiro lugar, ele diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados. Então a gente vê que não era só todas as cidades, mas também povoados. Povoados ou também aldeias, a gente pode chamar, que eram aqueles lugares, irmãos, que existiam antigamente, que não eram denominados como cidade. Era um povoado pequeno, pobre, humilde. Isso mostra também a humildade do Senhor, né? E a todos os lugares, aquelas pessoas necessitadas. Amém? Ele ia a lugares de pessoas pobres. Ele mesmo diz na palavra dele, né? Pronto, então a gente já viu aqui que Jesus percorria todas as cidades e as aldeias ou povoados. E agora a gente vê como é que Jesus fazia. Ele andava nesses lugares, mas o que é que Jesus fazia para ensinar missões a essas pessoas, a essas necessidades desses povoados? E ele diz, olha, só a gente lê o versículo, continua lendo o versículo 35, que ele vai e diz mais para frente, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando. Então Jesus, gente, ele fazia o ministério dele. Primeiramente ele fazia ensinando. Porque eu quero dizer aos irmãos que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai falar, né, para o nosso irmão, para um amigo, para um vizinho da palavra do Senhor, a gente tem que ensinar a palavra do Senhor. Eles têm que entender a morte da cruz. Eles têm que entender que Jesus ele morreu por amor por cada um de nós, para nos reconciliar com Deus. Eles têm que entender que nós estávamos afastados de Deus por conta do pecado. Então a gente tem que, quando a gente for pregar a palavra do Senhor, a gente tem que ensinar. Eu quero dizer para os irmãos que não existe evangelismo sem o ensino, né? Porque muitas pessoas, é igual quando a gente vê
Eu já fui a um lugar em que, quando eu cheguei nesse lugar para escutar a palavra de Deus, né? Essa pessoa não pegou na Bíblia para pregar. E eu nunca vi a gente pegar assim a Bíblia, né? Porque o nosso manual é a Bíblia. É quem vai nos guiar, o que é que a gente vai ensinar, né? Então, eu acho que é o que deve estar sempre à frente da nossa vida, à frente da nossa pregação, do nosso casamento, de tudo. É a palavra do Senhor, amém? Amém. Vamos ler comigo Mateus 28, 18 e 20. Mateus 28, 18 e 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o que é que ele diz no versículo 20? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele ainda nos promete que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus Cristo, ele começava ensinando nessas cidades, nesses povoados, e em segundo lugar, ele proclama as boas novas, ou seja, prega o evangelho, né? Cristo, ele pregava o evangelho, a única mensagem, né, de Deus para nós, que é o que é a Bíblia. E eu quero que os irmãos também estejam lendo Gálatas. Gálatas capítulo 1, o versículo 8 diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então isso mostra o quanto é importante a gente pregar a palavra do Senhor, porque ele diz que se alguém, ou mesmo um anjo, descer assim na nossa frente do céu, e esse anjo pregue outra coisa, outra palavra, que seja fora o contexto bíblico, ele diz que seja anátema, seja amaldiçoado, né? Então não é verdade. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for fazer missões e levar a palavra do Senhor, para a gente não falar nada, nem tirar, como diz, né, sempre, nem tirar nada do que é bíblico e nem também acrescentar nada do que está na Bíblia. Senão a gente também vai estar sendo, como diz aqui em Gálatas, né? Anátema, né? Então vamos ter muito cuidado, porque era assim que Jesus ia. Ele ia ensinando e pregando o evangelho. As pessoas, elas precisam entender que nós somos pecadores de nascença. Elas precisam entender que tem que se arrepender. É o princípio, né, da nossa... Quando a gente aceita a Cristo, a principal coisa que a gente tem que fazer é se arrepender dos nossos pecados, né? E isso mostra que a gente se arrepende de novo. Às vezes eu digo sempre a Nicole, que ela diz: mãe, nunca mais eu vou fazer. Mas eu digo a ela sempre que arrependimento não é quando a gente se arrepende agora e no outro dia a gente está fazendo de novo. Arrependimento é quando a gente se arrepende de verdade e a gente não faz mais. Porque se a gente continuar fazendo, a gente não se arrependeu verdadeiramente. Então a gente também tem que ensinar que nós somos pecadores de nascença, que nós precisamos se arrepender e também confessar os nossos pecados. Precisamos ensinar também, irmãos, o amor de Deus, e também precisamos ensinar o sacrifício de Jesus na cruz, né? Que é o único caminho para a nossa salvação, que é o sacrifício de Cristo. Essa é a mensagem da cruz, a verdadeira mensagem, né? Não existe outra. E em terceiro lugar, irmãos, a gente vê que Jesus, vamos voltar lá para o nosso texto, que era Mateus. Mateus 9.
ó, que Jesus ele ia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e, em terceiro lugar, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Gente, existem muitas pessoas hoje em dia que não creem, não acreditam no nosso Deus, que é o Deus do impossível, que é o Deus que também pode curar. A gente vê aqui Jesus que ele ia ensinando, pregando o evangelho, mas ele também ia curando. Então, a gente talvez a gente não tenha esse poder, né? A gente não tem esse poder de curar, mas nós temos que crer, irmãos. Crer que nós não somos capazes, mas que o nosso Deus é capaz de nos dar uma cura física, né? Nós temos hoje em dia muitas e muitas pessoas que dão testemunhos de cura que o Senhor fez. Já veio uma irmã para cá, eu acho que é a tia do pastor Eric, que já trouxe testemunho de cura. Não foi, pastor? Ela falou de um sinal, ela falou também de, eu não sei se foi da tireoide. Ela já trouxe para cá para a gente, irmãos, testemunho de cura, né? E a gente vê que para Deus nada é impossível. E aqui Jesus ele ia ensinando, pregando e ele ia também curando. Isso era muito presente na vida de Jesus. A gente vai lá em Mateus, a gente vê muito Jesus indo e curando. E ele também até deu para os seus discípulos ordem, né? De cura também, de expulsar demônios. Ele também deu aos seus discípulos esse poder. Então que a gente possa estar também orando pelos nossos irmãos, por uma cura, né? Que a gente possa estar pedindo através de Jesus Cristo essa cura. Mas a gente também tem que analisar aqui, irmãos, que a cura, ela está aqui em terceiro lugar. Em primeiro lugar, a gente vê que ele mostra que tem que ensinar e também proclamar o Evangelho. E que a cura está em terceiro lugar. Então não é uma das coisas mais importantes, né? Antes de começar o culto, o presbítero Ismael estava colocando aquela música que essa cantora já faleceu, que diz: mesmo que eu morra, né? Mesmo assim estarei aí no céu te adorando. Ela diz: te adorarei, mesmo que ela morra, e ela faleceu. Mas nós cremos que assim também temos que ser cada um de nós, né? A gente tem que crer na cura. Mas se Deus não der a cura, a gente também tem que entender que a partir do dia que a gente aceita Jesus, Ele também nos dá a vida eterna. E mesmo que a gente morra, mas a gente vai estar lá no céu adorando a Ele. Amém? Então a cura ela está em terceiro lugar, irmãos. E também a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tem muitas igrejas que colocam isso acima, né? Da Bíblia, da pregação do Evangelho de Cristo. Muitas igrejas colocam bênçãos, né? Como se fosse num óleo, em água. A gente vê e a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a nossa fé não está na água, a nossa fé não está no óleo. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Amém? Então era desse jeito, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo ia. A gente pode se espelhar nele, ensinando, né, proclamando o Evangelho e também orando pelos nossos irmãos, orando, pedindo a Ele por cura espiritual, cura física, né? E também a gente vê hoje em dia muitos e muitos irmãos também sofrendo de depressão, né? Doenças espirituais, né? Muitos, até mesmo pessoas que conhecem a palavra de Deus. A gente também deve estar orando por essas pessoas, irmãos. E, irmãos, para finalizar, a gente vê como é que Jesus manda fazer missões. Ele mostra aqui, ó, lá no versículo 36, ele diz: vendo ele as multidões, quando Jesus viu aquelas multidões, a Bíblia diz: compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos de um pastor e que o nosso pastor é Jesus Cristo. E tem uma partezinha, eu não lembro qual o versículo que diz, mas ele diz que tem umas pessoas, aquelas pessoas que não têm pastor e que precisam de um pastor, muitas vezes elas vivem mal. Por isso que elas vivem mal, porque elas não têm um pastor para direcionar o que elas têm que fazer, como elas devem andar. Porque a gente vê um pastor de ovelhas mostrando o caminho, né, que as ovelhas têm que seguir.
E essas pessoas que vivem sem esse pastor, elas vão viver mal, elas vão sair andando pelo mundo perdidas, sem saber o que fazer. Então é por isso que nós precisamos de um pastor, e o nosso pastor é Jesus Cristo. É isso, e quando a gente começa a ler Mateus 9,37, aí ele diz assim: e então se dirigiu a seus discípulos. Olha o que ele disse aos discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, irmãos, o que é que Jesus quer mostrar? Ele quer mostrar que todos nós temos que fazer essa obra, porque a seara é grande, são muitas pessoas que estão longe de Deus, afastadas de Deus, vivendo nas trevas. A seara é muito grande, são muitas pessoas para escutar esse evangelho. E Jesus mesmo viu que era muita gente. E então ele disse o quê? Os trabalhadores são poucos. Então ele viu que tínhamos que sair pregando o evangelho para que essas pessoas sejam alcançadas. E elas também, quando for alcançadas, também sair também proclamando o evangelho. E através do Santo Espírito alcançar essas vidas. Então, a gente chega a essa conclusão, que a seara é grande e que precisamos, e os trabalhadores são poucos e precisamos de muitos trabalhadores. Aí a gente começa a ler o versículo 39. O que é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai fazer essa obra? Como é que Jesus manda? Aí a gente vê lá no versículo 38, em primeiro lugar ele dizendo: rogai. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas ele diz: rogai. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que nós temos que estar orando por missões. Nós temos que estar orando, irmãos, por essa parte, né? Que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogar, quando ele fala que rogar não é só pedir, né? Até porque muitas pessoas acham que a gente orando tira nossa responsabilidade de ir. Não, nós temos que orar, mas nós também temos que ir. A gente tem que ir ao campo missionário também, irmãos. Eu quero deixar isso nesta noite, né? Orar por missões não tira nossa responsabilidade de ir, né, ao campo missionário. Então, em primeiro lugar, ele diz para a gente orar por missões, orar pelos irmãos que já estão também. Tem tantas pessoas que estão fazendo missões fora, que precisam das nossas orações. Tem uma menina, acho que duas, que veio para o nosso projeto desse ano em janeiro, que veio para cá, não sei se os irmãos lembram, que eu sigo até elas no Instagram e elas estavam até pedindo orações, pedindo contribuições, que elas iam para um lugar, a Amazônia, né? Isso aí, elas iam para a Amazônia. Tem o nome do lugarzinho, pastor? Agora em janeiro. Tem o nome do lugarzinho que ela disse, eu esqueci. Ribeiro não lembro não, direito não, mas tem o nome do lugar que elas vão. Então é difícil, irmãos. E por isso que também, além da oração, vai ter a segunda parte também, que eu quero dizer para os irmãos que nós temos que ajudar em missões, orando e indo e contribuindo. Essas meninas, elas também estavam pedindo contribuições para que elas possam se manter lá, né? Então a gente sabe que missões também precisa de oração, que a gente vá e também que a gente contribua. E a gente mostra, e aqui mostra no indo, quando ele diz que a gente tem que ir, mostra lá em Mateus 10, mais um pouquinho à frente. Quando ele diz assim, lá em Mateus 10, ele diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aí diz o nome dos 12. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, Jesus estava aqui escolhendo quem eram os 12 que iam fazer a sua obra. Jesus escolheu essas pessoas para ir. Do mesmo jeito, se nós estamos aqui nesta noite, irmãos, se nós já aceitamos a Cristo, o
o Senhor também nos escolheu para fazer missões, para levar o Evangelho a essas pessoas que não conhecem. Nós temos que se esforçar, irmãos. Nós temos que também tirar um tempo, gastar um tempo da nossa vida também para fazer missões, né? Isso seja contribuindo, orando, indo. Nós temos que observar também, né, que Cristo, antes de mandar aqueles 12 discípulos fazer a obra dele, a gente vê que Cristo, ele primeiro chama os 12 para ele. Primeiro ele chama os 12 e em seguida ele manda ir. Do mesmo jeito somos nós, só pode ir a essa missão quem primeiro já foi a Cristo. Aí quem já foi a Cristo, agora tem essa total autoridade que o Senhor diz aqui no versículo, para também ir e pregar o Evangelho dele. Amém? Então é isso, irmãos, que eu quis trazer para vocês nesta noite. Não existe, né, maior pessoa para nos ensinar, maior ensino do que o de Jesus Cristo. Ele é o maior ensinamento que a gente pode tirar sobre missões, porque ele nos ensina como fazer missões, aqui como a gente viu, orando, contribuindo, indo. Ele nos ensina que nós temos que ensinar, pregar o Evangelho, orar uns pelos outros. Então isso é a importância, né, de fazer missões. É a gente também estar seguindo. Quando a gente segue a Jesus, a gente vai saber o que fazer também pelo nosso próximo, não é verdade? Então a gente vê que Cristo, ele fazia isso em todos os lugares, ensinando. Ele apenas ia, né? Não era um peso para ele. Então que isso também não seja um peso para a gente, né? Que seja assim como foi para Cristo, que seja um hábito nas nossas vidas também. Mesmo que a gente não saia e diga assim, hoje eu vou sair só para fazer missões. Mas se você vai na padaria e tem a oportunidade de deixar um versículo, você já está fazendo missões. Se você está com um vizinho seu e um vizinho seu fala de alguma coisa na vida que está passando, por alguma dificuldade, e você pode estar ali aconselhando ele, deixando um versículo, dando um ensinamento do que Jesus nos ensina, você também já está fazendo missões. Se no seu trabalho você tem a oportunidade de também estar falando da palavra do Senhor para as pessoas que trabalham com você, se você também tem a oportunidade de estar orando por essas pessoas, você já está fazendo missões. Então que a gente possa, né, se espelhar em Cristo, que é o nosso maior espelho de missões, para que a gente possa estar fazendo essa missão que Ele nos deixou. E Ele diz que é missão de quê? Da igreja. Mas quando Ele fala da igreja, Ele não está querendo que as paredes se levantem e vá pregar, não. A igreja somos nós. E Cristo é o quê? É o cabeça. Então a gente vai estar seguindo as instruções de Cristo e agora indo, porque nós somos a igreja do Senhor aqui na terra, para pregar o Evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas e um dia, para a glória de Deus, a gente esteja todo mundo lá no céu, né? Louvando ao Senhor e agradecendo a Ele por tudo. Amém? Vamos orar? Pai Santo e querido Deus, te agradeço, Senhor, por este momento, por esta oportunidade de estar na casa do Senhor mais uma vez pregando a Tua palavra, Deus. Senhor, nos dá força, nos dá sabedoria, Pai, para fazer Teu ídolo, para seguir Teu ídolo, Senhor. Que a gente venha entender, Senhor, que é nossa missão de cada um de nós, Pai, a todos aqueles que já Te aceitaram, todos aqueles que já foram batizados, ó Senhor, nós já temos a oportunidade de falar da Tua palavra para o próximo, Senhor. Então nos ajuda também, ó Pai, a saber o que falar, nos ajuda nos conselhos, nos ajuda nas nossas orações a estar orando por missões. Nos ajuda, Senhor, a pregar o Teu Santo Evangelho para o próximo, para que mais vidas sejam alcançadas, Senhor, pois tudo isso é para a Tua honra e glória. Te agradeço também, ó Pai, por estas portas que estão de portas abertas, para proclamar o Teu Santo Evangelho, ó Pai, a cada domingo, a cada dia. Que o Senhor nos ajude a crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor, por o nosso pastor também aqui da terra, Pai, que nos ajuda, nos instrui, ó Pai,
Te agradeço por sua família, livra eles do mal, Senhor, da sabedoria, supre suas necessidades, Senhor. Dá força, ó Pai, a cada irmão, ó Pai, para estarmos aqui também aprendendo mais de Ti, Deus, para estarmos mais, cada dia mais unidos, ó Pai, em comunhão uns com os outros até que o Senhor volte. Te agradecemos por mais um domingo, ó Senhor, que o Senhor receba nossas orações, que o Senhor receba nosso louvor, que é todo para a Tua honra e glória. E desde já eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? E que rica oportunidade tivemos nessa noite de aprender um pouquinho de Cristo e aprender sobre missões. E vemos vários pontos importantes, assim como a irmã Natália falou. E um que chamou bastante atenção foi sobre a cura, irmã Natália, que fica em terceiro lugar. Muitas vezes a gente ora, né, pedindo uma cura e ficamos, né, insistindo em oração, mas a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. E a gente fica vivendo na total dependência de Deus. Se Deus nos conceder aquilo que pedimos em oração, Ele é Deus. E também, se Ele não responder, Ele continua sendo Deus. Amém, amados? Convido o presbítero Eric para dar os avisos, fazer uma oração final e nos dar a bênção apostólica. Graças e paz, irmãos. Eu estava até grato a Deus, né, por mais um domingo de estar com os irmãos. Quero dizer a vocês que a mensagem de hoje ela foi bem mastigada mesmo, né? Tocou em muitos pontos, como disse a irmã Valdênia, que precisamos ouvir e saber. E glória a Deus por tudo isso, que você tenha daí também comido, que você tenha também mastigado e agora você possa colocar em prática, e sabendo que aquele que vai com você, ele tem toda a autoridade. Aquele que manda você ir, ele está com você e ele tem toda a autoridade. Uma das coisas importantes foi dizer que orar também não nos tira da missão de ir. Eu também quero, ela falou também na parte da contribuição, e também quero lembrar também a você sobre a contribuição. Contribuir em missões também não lhe tira da responsabilidade também de ir. E às vezes a gente não passou o dia, quem sabe, não teve tempo de bater na porta de alguém para fazer missões, mas como disse a irmã Natália, bem pregado, bem lembrado, você está sempre rodeado de pessoas. Se você está no seu trabalho, eu, por exemplo, eu trabalho numa sala que é eu e outra pessoa, e essa sala sempre está cheia, então sempre se ouve alguma coisa, e a gente sempre vai ouvir alguma coisa que vai precisar de uma orientação bíblica, não é? Então você no seu trabalho, você sempre vai ouvir alguma coisa que você vai ver, o Espírito Santo vai lhe tocar ali, você vai ver que aquilo não está de acordo com a palavra de Deus. Então é hora de você ser sal ali, é hora de você ser luz ali, é hora de você fazer missões ali. Então você sempre vai estar rodeado de pessoas, você sempre vai se encontrar com pessoas no seu dia a dia, e precisamos pedir graça ao Senhor para a gente saber aproveitar esses momentos, essas oportunidades. A seara é grande e os ceifeiros são poucos, né? Então devemos orar por isso, para que a gente seja, e para que seja missões, faça missões, porque missões é tarefa de toda a igreja. E a igreja não é as paredes, a igreja somos nós, é tarefa minha, é tarefa sua, né? E sobre cura, a irmã também falou sobre o assunto de cura, a irmã Valdênia também se expressou aí também muito bem, né? E eu lembrava do texto de Marcos, capítulo 1, se você quiser abrir sua Bíblia, do versículo 32 ao 34, está dizendo ali que o Senhor fez muitas outras curas, e a gente vê Ele fazendo muitas curas, né? Ele ia às cidades, Ele ia às aldeias, Ele pregava, Ele proclamava o Evangelho, fazia a vontade do Pai, e muitas vezes esse Evangelho era acompanhado de curas, até porque também, para alguns povos, eles só acreditavam naquilo que o Senhor estava fazendo se acontecesse uma cura física. Se acontecesse a cura física, eles acreditavam na cura espiritual, né? Como tem aquela passagem que
quatro amigos pegam aquele paralítico, colocam sobre o telhado, né? E o Senhor, ele diz que perdoados estão os teus pecados, que seria uma cura espiritual, e quer dizer a você que é a maior cura, né? E depois ele diz, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para curar, levanta-te e anda. Ele faz aquela cura física para que o povo ali acreditasse que realmente aconteceu a cura espiritual, que não vemos. A cura espiritual é uma cura que a gente precisa crer, né? E a Bíblia diz, felizes são aqueles que vão crer sem ver. E o Senhor, depois de o texto dizer aqui em Marcos capítulo 1, 32 ao 34, de falar de muitas outras curas, de falar de expelir demônios, aí vem o versículo 37, Jesus, ele se retirou para orar, e depois chega alguém para Jesus e diz, olha, tendo encontrado, no versículo 37, lhe disseram, todos te buscam. Todos estão te buscando, Jesus. A multidão é grande, o Senhor já fez muitas outras curas, o Senhor já curou a muitos, já expeliu muitos demônios, e o povo ainda continua te buscando. Veja o que é que Jesus diz no versículo 38. Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ele veio para pregar o Evangelho, né? E eu quero dizer a você, eu lembrava de uma frase que uma vez eu disse à irmã Fátima, não sei se foi no início da sua convenção, mas eu dizia à irmã Fátima que alguém pode ser curado e não ir morar no céu. Alguém pode ser curado fisicamente, né? Não andava, voltou a andar. Quem sabe tinha câncer, foi curado. Quem sabe tinha outro tipo de enfermidade, aí foi curado. Mas esse ainda pode não entrar no céu. Foi curado fisicamente e pode ainda não entrar no céu. Por quê? Porque a cura para entrar no céu é ter os nossos pecados cancelados, é ter os nossos pecados perdoados. Então alguém pode ser curado aqui na terra e ainda não entrar no céu. Então isso nos diz que Jesus veio para pregar o Evangelho, e que o Evangelho é o Evangelho que foi dito nesta noite, que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. Você que nesta noite está aqui e já entregou a vida a Jesus, e que você tem essa convicção de que recebeu a vida eterna, de quando você falecer, você vai encontrar com o seu Senhor. Ou se ele voltar hoje ou amanhã, você vai encontrar com o seu Senhor. Se você tem essa convicção, você pode ter isso na sua cabeça. Você recebeu a maior cura que existe na face da terra. É a cura dos seus pecados. A sua alma foi livrada da morte. Você recebeu a maior libertação. Por isso, também achamos estranho irmãos que entregam a vida a Jesus e depois alguns pastores ou igreja dizer que vai ter culto de libertação. Que libertação? O Senhor já me libertou. Amém? Você que já entregou sua vida ao Senhor, você já está liberto. Você saiu das trevas para a sua maravilhosa luz. Não estou dizendo que você é perfeito, não. A Bíblia diz que Paulo diz que não alcançou a perfeição, mas Paulo diz que está caminhando para a perfeição. Nós estamos caminhando. Podemos pecar amanhã ou depois, de uma forma que a gente não seja um povo que gosta de se lamear, de cair e se lamear. Mas que a gente, se a gente pecar, a gente se arrependa, que a gente venha ter vergonha do pecado e que a gente venha ter mudança, como disse a irmã Natália, se arrepender e pedir força ao Senhor para não cometer mais aquele pecado, né? Chorar pelos nossos pecados, chorar também pelos pecados dos outros. Por isso precisamos fazer missões. Como disse Natália, há muitas pessoas perdidas, irmãos. Eu estava lembrando ali, a nossa denominação, ela sempre posta alguma coisa sobre missões. Ela tem muitos campos missionários dentro do Brasil e fora do Brasil. E ela postou uma porcentagem que eu não lembro agora, mas há lugares ainda dentro do nosso país que as pessoas nunca ouviram o Evangelho. Então ore para que igrejas possam enviar pessoas para ali. Primeiramente Deus, porque quem envia é Deus, né? Que Deus possa enviar pessoas a esses lugares que o Evangelho ainda não foi anunciado. Que Deus possa nos enviar. Ore. Quem sabe você tenha medo de fazer essa oração, mas não tem medo não. Ore.
O pastor antes pregando no avanço missionário em janeiro, ele disse: olha, não tenha medo na hora que você for bater na porta de alguém, ainda que quem abre a porta seja o diabo. Imagina você bater na porta de alguém e quem abrir fosse o diabo. Jesus disse que a gente vai e Ele está conosco, e Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então você não deve ter medo. Ele diz ainda que vai falar por nós. O Espírito Santo dele vai falar com nós, vai estar conosco. Então, meu irmão, é uma obra maravilhosa. Será que você já viu assim, você já anunciou o Evangelho para alguém, você viu essa pessoa dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus? Oh meu Deus, isso é juntar tesouro no céu. Você não sabe o quanto isso é feliz, o quanto alegra o nosso coração. A gente vê uma pessoa, a gente pregar e uma pessoa entregar sua vida ao Senhor. No último domingo aqui a gente teve uma criança, não foi isso? No último domingo uma criança de 4 anos de idade. Quando eu perguntei: tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a vida ao Senhor? Ela levantou a mão. Eu acho que olhou para os lados, não viu ninguém levantando a mão, teve vergonha, baixou. Quando eu perguntei pela segunda vez, ele levantou de novo. Eu disse: venha. E ele veio. Entregou a vida ao Senhor. Então precisamos, irmãos, anunciar, sabendo que é claro que não são todos que vão ser salvos, mas a gente não sabe quem são. Então o Senhor disse que a gente deve pregar a toda criatura, sem fazer nenhuma distinção, e a todas as cidades que a gente puder ir, todos os lugares. Graças a Deus temos o campo, podemos considerar o Agudo como um campo missionário nosso, graças a Deus, o campo missionário ali do Senhor, que a gente possa se dispor também, estar indo para aquele lugar. Foi tão bom esses dias os irmãos se dirigindo para ali, né? E também, quem sabe, como eu já disse aqui outra vez, a nossa igreja alcançar outros sítios também, outras localidades, né? E isso conta também com seus dízimos e suas ofertas, isso conta com suas contribuições, mas não é só suas contribuições, isso conta também com suas orações, mas não é só suas orações, isso conta também com você indo. Então, orar e contribuir não te tira a responsabilidade de você também ir e anunciar. Amém, irmãos? Eu quero louvar com você, para a gente finalizar, Salmos 440, vamos nós trabalhar. E o motivo é porque somos servos de Deus. 440. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre, seguir no caminho dos céus e no seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, no labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte sedentos depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá, no labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar aos pedidos, dizer que de Deus hoje mesmo perdão pode ter. Quem buscar ao Senhor redimido será, pois Jesus salvação para sempre nos dá, no labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus, a mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação graciosa nos dá,
no labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e coração, até que volte o bom Senhor. Faça isso até que volte o bom Senhor. João Vitor, ele sempre fala no avanço missionário, tem desejo enorme de ir para o avanço missionário, mas como agora em janeiro será em Amazonas, né, parece que foi selecionado algumas pessoas, mas estaria orando para que no próximo ele esteja participando, se Deus quiser. Terça-feira, culto de oração aqui na igreja ou na casa de algum irmão, se algum irmão solicitar, tá bom? Não, por enquanto não vou fazer escala na casa dos irmãos, mas o irmão que solicitar, a gente vai para a residência do irmão. Terça-feira foi uma bênção estar com os irmãos lá na minha residência, muito bom. Quinta-feira daremos continuidade aos estudos bíblicos aqui na igreja, e domingo, por conta da eleição, né, o culto será antecipado para o sábado. Então domingo não vai haver culto, o culto será no sábado, tá bom, irmãos? Então no sábado, mesmo horário, às 7 horas da noite, estaremos cultuando ao Senhor, e aí o domingo cada um tem o seu direito de voltar, e aí também lembre de orar para que Deus levante homens tementes também ao Senhor, e que pense num bem maior da nossa cidade, porque o nosso voto também não pode ser interesse próprio, né? A gente tem que pensar no bem maior da cidade e orar pelas nossas autoridades, amém? Então que Deus abençoe, que possa ser uma campanha também em paz, né? E que o Senhor esteja levantando homens que queiram realmente servir ao Senhor nesse chamado. Convido você a ficar de pé para que a gente possa estar orando, e em seguida Dona Mãe. Pai, querido Deus, queremos te louvar, Senhor, te agradecer por tudo, Senhor, pela irmã Valdênia que esteve dirigindo o culto, abençoa a sua vida, a sua saúde, Senhor, pela irmã Natália, Senhor, que termine estando aos nossos corações, ó Senhor, com poder, com ousadia, Senhor, do teu Santo Espírito. Cremos nisso, ó Pai, porque a tua palavra, ela é a palavra de Deus, e a tua palavra, ela tem poder, ela é viva e eficaz, e ela mostra a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então nos ensina, Senhor, nos desperta, Senhor, a fazer missões. Te peço, ó Senhor, por cada pessoa, Senhor, que esteve no avanço missionário aqui em janeiro, Senhor, que estão sendo selecionados para o próximo avanço em janeiro, Senhor, que o Senhor esteja dando graça, que estejamos orando, que estejamos contribuindo. Te peço, ó Senhor, por cada campo missionário, Senhor, da nossa denominação e de outras denominações. Te peço por cada missionário, Senhor, te peço também por mim aqui nessa cidade, te peço por cada irmão, Senhor, porque é tarefa de toda a igreja, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos dá uma boa noite de descanso, nos conduz em paz para os nossos lares, nos abençoa durante a semana, Senhor, abençoa toda a nossa programação da semana, e abençoa também, Senhor, as campanhas, ó Senhor, eleitorais de cada cidade, do nosso país. Ó Pai amado, a tua vontade, Senhor, ela prevaleça, e sabemos disso, que tudo será a tua vontade. Nos dá discernimento e sabedoria quanto ao nosso voto, ó Senhor, porque somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos aqui, Senhor. Ainda estamos aqui, Senhor, e as autoridades, a tua palavra diz que é instituídas pelo Senhor, de modo que quando desobedecemos isso, ó Senhor, estamos desobedecendo uma ordenança do Senhor. E as autoridades, ó Senhor, elas são para o nosso bem, para o bem daqueles que temem ao Senhor. Já para aqueles que não temem ao Senhor, elas são para o castigo, elas são, Senhor, para a espada. Então, Senhor, nos ajuda a estarmos orando, Senhor, por nossas autoridades, a estar voltando, Senhor, de uma forma que a cidade seja abençoada. Não somente eu, não somente o irmão, mas a cidade, Senhor, venha ganhar com isso. Ó Senhor, te oramos, te pedimos por tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Um abraço. Deus abençoe ricamente você, sua vida e sua saúde.